Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais uma aula da disciplina Análises Cromatológicas. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho relembrando alguns conceitos importantes tratados sobre os métodos de análise de alimentos. Quando a gente fala sobre a bromatologia, a gente está falando sobre procedimentos que envolvem a análise de diferentes tipos de alimentos. Esses procedimentos eles podem ir desde procedimentos mais simples, procedimentos que não têm tanto trabalho eletrônico, não tem tantos componentes, não tem tantos equipamentos sofisticados. Ou seja, são análises que a gente vai trabalhar utilizando métodos baseados em vidrarias, reagentes e no máximo você vai trabalhar ali com algum tipo de balança, mas de uma forma bem simples. Então, nós temos métodos que envolvem procedimentos de pesagem, de diluição, de separação, sem precisar de muitos equipamentos sofisticados, né? Então, para você olhar, antigamente, a gente ia fazer uma análise microbiológica, já teve casos a gente pegar, nós mesmos preparamos o meio de cultura. Então você pegava, o meio de cultura tinha os ingredientes. Então você dosava os ingredientes desse meio de cultura, seja ele extrato de carne, leite, a gente trabalhava com agar, quer dizer, você pesava os ingredientes, cada um com a sua quantidade, você diluía, você aquecia, você autoclavava, depois você iria utilizá-lo como método de análise. Então isso é algo muito mais convencional, é algo que é mais manual, é algo que não tem tantos equipamentos envolvidos. Se a gente tem um método convencional, a gente também tem um método mais instrumental. Qual é a ideia do método instrumental? Totalmente o contrário. A gente utiliza equipamentos muito sofisticados, equipamentos modernos, equipamentos que usam princípios de tecnologia. Então você tem, por exemplo, aqui um cromatógrafo. Um cromatógrafo você adiciona uma substância e a partir dessa substância ele te diz o que tem nessa substância. E aí ele dá um desenho, que é esse aqui do lado, que é chamado de cromatograma. Nesse cromatograma a gente sabe quais componentes estão presentes na minha amostra. Então, por exemplo, aqui essa curva ela é característica do acetileno, essa curva é característica do etano. Então, cada curva dessa indica um componente, indica uma substância. Então, por exemplo, você pega o petróleo. Qual a quantidade de cada um dos componentes do petróleo, por exemplo? Você pega o óleo de soja. Eu estou recebendo azeite. Vou analisar o azeite. Será que esse azeite é azeite realmente? A gente coloca, faz uma preparação, bota no cromatógrafo e avalia o gráfico que ele representou. Compara com o padrão. Então você olha, imagine que isso aqui é o gráfico do azeite. Se deu qualquer coisa fora desse gráfico, a gente pode dizer, olha, isso não é azeite. Deu um cromatograma característico do óleo de soja. Esse óleo de soja no azeite, adulteração. Estão botando óleo de cozinha no azeite. Que é uma coisa que em determinadas situações acontece, né? A gente sabe que adulterações de alimentos existem aí e através desses métodos mais precisos a gente consegue ter uma detecção melhor do que seria realmente esses componentes. Então, recapitulando, a gente tem o que? Nós temos as análises de alimento. Essas análises de alimento, ela pode ser feita utilizando métodos convencionais e métodos instrumentais. Os métodos convencionais não precisam de equipamentos sofisticados, pois utilizam vidrarias e reagentes. São métodos mais simples. Os métodos instrumentais necessitam de equipamentos sofisticados. Então, esses equipamentos sofisticados vão precisar utilizar algum tipo de equipamento eletrônico para poder garantir o funcionamento aqui do processo.
Aqui nós temos a classificação desses materiais. Para a gente entender, né, os métodos que a gente utiliza mais clássicos, a gente tem a gravimetria e a volumetria. Gravimetria, pesagem, massa. Volumetria, medição de volume. Os métodos instrumentais, a gente está mais associado a alterações, por exemplo, em propriedades elétricas. Você pegar um medidor de pH ou um condutivímetro, você vai ver a questão da condutividade elétrica, do comportamento da minha substância mediante uma corrente elétrica. Você pode ter propriedades ópticas, por exemplo, através de um polarímetro, um refratômetro, diz respeito à atividade óptica da minha amostra. E tem propriedades diversas variadas, como por exemplo a cor, como por exemplo que é o princípio base da cromatografia. Croma, a gente está trabalhando com cores, então são métodos de análise diferentes que a gente fala aqui explicando o conceito de métodos clássicos e métodos instrumentais de análise. A atenção que a gente precisa ter é que para escolher um método a gente tem alguns pontos que a gente deve levar em consideração. Primeiro é o que eu estou querendo medir. Isso que eu estou querendo medir existe em que quantidade? Por exemplo, você tem substâncias que estão presentes em alimentos na ordem de traços. Traços, a gente está falando aqui de ppm, veja, parte por milhão, e ppb, parte por bilhão. Então veja aqui que quando a gente está falando de traços, a gente está falando de uma quantidade muito pequena desse meu componente. E como é que eu faço para medir isso? Ora, se é um método instrumental, a gente tem uma certeza maior nessa leitura que está sendo realizada em traços, né? Se é um método mais convencional, a gente vai ter um trabalho bem grande para poder estar determinando algo que aparece numa quantidade bem pequena. Então a gente precisa acompanhar bem isso. Exatidão requerida. Não, em diferentes casos eu tenho uma exatidão menor, posso ter uma exatidão maior, dependendo da quantidade que eu tenho lá do meu alimento. Se eu tenho, por exemplo, um componente que é um macronutriente, carboidrato, proteína, lipídio, é mais fácil analisar, porque ele aparece uma quantidade maior. Então a exatidão de um método convencional para aquelas substâncias que aparecem em maior quantidade é melhor. Agora, para aquelas substâncias que têm uma menor quantidade, aí eu já vou tender a usar um método mais instrumental. Já que a gente falou sobre a questão da exatidão, um ponto importante que a gente deve levar em consideração é qual a diferença existente entre precisão e exatidão. Quando eu falo precisão e quando eu falo exatidão, qual a principal diferença? Bom, para a gente entender melhor, a gente colocou aqui essas 4 situações. Imagine que uma pessoa está tentando, num parque de diversões, acertar o alvo. Nosso objetivo principal é o alvo. Então eu vou querer acertar aqui nesse círculozinho amarelo. Então você tem 4 pessoas brincando lá nesse parque, realizando os disparos. A primeira pessoa, A, ela deu esses 5 disparos aqui, olha. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Como ela não conseguiu acertar no alvo, nós falamos que ela não teve exatidão. Ela não conseguiu acertar no ponto exato o alvo. Entendido aí? Por outro lado, quando a gente fala precisão, a gente diz assim, como ela teve uma variação muito grande. Olha onde acertou um disparo, fora tudo, né? Olha onde acertou o outro disparo. Ela teve uma variação entre os disparos muito grande. Então a gente diz assim, ele também não teve
precisão, ok? Vamos para o mais fácil, Olha esse atirador D. Ele já é o contrário do A. Ele conseguiu acertar no alvo. Então a gente diz: essa pessoa teve uma boa exatidão. Por quê? Porque ela conseguiu acertar no alvo. Quem acerta naquilo que deveria ser o alvo é mais exato, ou seja, tem mais exatidão. Outra coisa, como os disparos dele não teve muita variação, então a gente diz que esta pessoa teve boa precisão. Então, precisão indica que não houve variação entre os disparos. Voltando aqui para o B. Percebe que o B ele não conseguiu também acertar no alvo. Como ele não conseguiu acertar no alvo, a gente fala que essa pessoa não teve exatidão, porque ela não conseguiu acertar no alvo. Por outro lado, quando ela deu os seus disparos, observa que os disparos dela estão todos situados ali no mesmo pontinho, né? Então aqui não teve variação entre os disparos. A gente pode dizer, como ela não variou, ela teve uma boa precisão. A ideia daqui, ó, por exemplo, esse item B é mais ou menos um relógio que está adiantado 5 minutos. Sempre esse relógio dá 5 minutos à frente. Então a gente diz assim, ele não é exato, ele não dá a hora exato, mas ele é preciso, porque eu consigo saber a hora exata a partir dele, mas ele não tem essa variação. Por exemplo, se eu digo assim, meu relógio está sempre 5 minutos adiantado. Olhei no relógio é 7h30, na verdade é 7h25. Então eu consigo entender o que é a minha medição, porque eu sei qual é o erro que o meu equipamento está dando. Então aqui é um relógio que sempre marca a hora 5 minutos adiantado, sempre. Diferente dessa letra A, onde a letra A você tem assim, eu não sei se ele está adiantado, atrasado, ele dá sempre um resultado maluco. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está avaliando precisão e exatidão. O item C, você já diz assim, ele teve uma variação grande entre os disparos. Olha a variação. Então, como ele teve grande variação, a gente fala assim, ele não tem precisão, porque está variando muito. Por outro lado, a gente fala assim, ele conseguiu acertar no alvo. E se você pegar a média dos outros disparos, o ponto médio, também vai dar no alvo. Então a gente diz, olha, se na média dos disparos e ele conseguiu acertar no alvo, ele teve exatidão. Então, precisão está associado ao distanciamento, a amplitude dos disparos. Quando a gente fala exatidão, diz respeito a você acertar na média dos disparos, acertar no alvo. Então esses são os dois componentes importantes. Também acompanha aí, a gente vai estar fazendo o exercício, vai estar praticando com exemplos do dia a dia para saber a questão da precisão e da exatidão de materiais, de equipamentos, de vidrarias, ok? E aí tem alguns indicadorzinhos também que a gente utiliza bastante para a medição da precisão. O primeiro indicador importante a gente fala que é a sensibilidade. Se eu perguntar a vocês, o que é que você entende quando a gente diz assim, esta pessoa
é muito sensível. O que é que você entende quando fala que esta pessoa é muito sensível? A ideia de sensibilidade é justamente essa. Quando a gente fala sensibilidade, a gente está falando de alguém que sente pequenas alterações, pequenas modificações. Equipamento sensível consegue ler pequenos resultados. Então, é algo que é bom quando a gente quer medir algo numa escala menor. Especificidade. A ideia de especificidade é aquela situação em que você consegue ser específico, ou seja, imagine um meio de cultura que só sirva para crescimento de coliformes termotolerantes. Quer dizer, é um meio bem específico. Salmonella cresce? Não. Pseudomonas cresce? Não. Clostridium sulfito redutores cresce? Não. Só vai crescer coliformes termotolerantes. Então a gente diz que é algo bem específico. E o que seria seletivo? O seletivo já é aquele que pode detectar vários, porém ele te diz quem é quem. Por exemplo, eu tenho equipamentos que a gente pode medir condutividade e pH. Mas se eu quiser medir só condutividade, ele vai me dar condutividade. Se eu quiser medir só pH, ele vai me dar só pH. Então ele consegue ser seletivo, ele faz vários tipos de leitura, porém ele consegue diferenciar quem é quem. Robustez. Quando a gente fala de robustez, é assim, sensibilidade a gente está falando do resultado, não é do equipamento, é do resultado. Já a robustez a gente está falando do equipamento. Assim, como esse equipamento consegue traduzir os resultados, mesmo quando em condições severas de trabalho. Por exemplo, vocês vão ter casos, vai ter que coletar a amostra no sol, na chuva, na neve, vai ter no campo, na condição mais adversa. Então, um equipamento robusto ele consegue suportar todas essas variações aí e dar um resultado adequado. Esses outros dois aqui são bem próximos, bem próximos. É simples entender a diferença. Repetibilidade e reprodutibilidade. Repetibilidade, a gente está falando do mesmo analista, do mesmo equipamento. Veja o exemplo do coronavírus mesmo. Como seria a repetibilidade? Aí eu peguei a amostra de uma pessoa, analisei, deu negativo. Estou em dúvida, vou analisar de novo. Analisei novamente, deu negativo. Ou seja, eu consegui ter uma boa repetibilidade. Eu não posso, uma hora analisei, deu negativo, daqui a meia hora analisei de novo, deu positivo. Então, para ser algo que tenha boa repetibilidade, a gente precisa ter situações diferentes onde a mesma pessoa fez a leitura e teve o mesmo resultado. Já quando a gente fala reprodutibilidade, a gente está envolvendo aí locais diferentes. Então, por exemplo, você tem o laboratório do Oswaldo Cruz fez o teste, deu positivo. Você pega a mesma amostra da mesma pessoa, manda para o Sírio-Libanês. O Sírio-Libanês deu negativo. Não pode. A gente tem que ter uma boa reprodutibilidade. Um método bom, um método adequado, é aquele que laboratórios diferentes, locais diferentes, conseguem reproduzir esta análise tendo os mesmos resultados. Ok? Bom, outra coisa que é importante também a gente falar para obter a escolha do método que você vai analisar é a própria composição da amostra, né? Tem determinados alimentos que é mais difícil você analisar, é algo mais complexo, né?
Certa vez eu orientei um TCC onde a aluna queria falar sobre comida japonesa. E você diz assim, mas quantas comidas japonesas diferentes tem? Quantas preparações diferentes tem? Quantos peixes diferentes tem? Então, é muito complexo isso. Eu disse, não vamos falar sobre comida japonesa não. Reduza só para sushi. Pronto, você diminuiu essa complexidade e fica algo mais fácil até de trabalhar. Mas tem situações que a gente está falando de alimentos que são complexos. Vou analisar sushi. Eu tenho que ver o parâmetro do arroz, tenho que ver o parâmetro do peixe, tenho que ver o parâmetro da alga. É mais complicado. E outra coisa são os recursos disponíveis, né? Tem coisa que seria ótimo eu fazer num cromatógrafo, por exemplo, mas no laboratório não tem o cromatógrafo. Aí qual é o método que eu vou utilizar? Isso aí também tem que ser avaliado porque os recursos disponíveis são fatores fundamentais para a gente utilizar ou não um método de análise de alimentos. E aí, para a gente fechar, próximos temas a gente vai trabalhar justamente a composição desses alimentos. Quando você vai analisar um alimento, você tem uma certa quantidade de água, o que sobra é a matéria seca. Essa matéria seca pode ser orgânica, pode ser inorgânica. Inorgânica você tem minerais, já que a água já saiu aqui, né? Então você tem macro e micro minerais. No lado da matéria orgânica, você tem os carboidratos, lipídios, proteínas e vitaminas. Então são esses os componentes aqui que a gente tem para os nossos alimentos. Bom, e aí a partir de agora a gente vai justamente falar mais detalhadamente de cada um desses componentes para entender qual é o seu papel nos alimentos. Pessoal, finalizamos aqui mais uma aula. Espero que todos tenham compreendido. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, qualquer pergunta, entra aí no chat, deixa sua dúvida, a gente vai responder. Pode mandar por e-mail, pode mandar também pelo Google Classroom. Então a gente tem aí uma série de ferramentas que podem ser utilizadas para que a gente possa estar discutindo aí o andamento da nossa disciplina, ok? Obrigado, um abraço, até a próxima.